Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao curso de Introdução ao Grego Bíblico. Nós já estamos na aula 9 e hoje o nosso tema vai ser sobre as preposições gregas e partículas pós-positivas. Não se preocupe com esse nome, porque no final dessa aula então você vai entender o que significa partículas pós-positivas. Então, sobre preposições, nós vamos ver hoje que a principal característica delas é que o objeto da preposição ele precisa ser flexionado. Então, veja, diferente dos pronomes que nós vimos, as preposições, e não somente pronomes, mas também adjetivos e substantivos, as preposições elas não são declinadas, elas não são conjugadas, certo? Elas não sofrem flexão. Porém, a palavra que elas estão definindo, posicionando, colocando dentro da posição, elas precisam, então, estar em algum tipo de caso, que pode ser o G, que representa o genitivo, D de dativo ou acusativo. Então, veja, nunca nós vamos ter um caso nominativo juntamente com uma preposição. A preposição sempre vai reger qualquer um dos três casos, que pode ser o genitivo, dativo ou acusativo. O vocativo a gente nem coloca no papel, porque eles nunca vão fazer parte, uma preposição, a ideia de um chamamento. Então, o nominativo, que é um sujeito, nunca vai aparecer ao lado de uma preposição, mas o genitivo, o dativo e o acusativo podem aparecer. A preposição junta com o seu objeto, então, é chamado de frase preposicional. Quando eu tenho uma preposição junto, então, com o objeto, a gente chama isso de frase preposicional. E ela pode, então, a preposição pode reger dois ou três casos. O que isso significa? Que eu tenho uma preposição e ela pode definir apenas um caso. Essa preposição só serve para o caso X. Por exemplo, não sei se você lembra, em aulas passadas a gente viu a questão da preposição eis. Essa preposição só aparece depois dela o caso acusativo. Mas existem preposições que ela rege dois casos. Depois dela só pode vir, ou, por exemplo, o genitivo e o dativo. E preposições que regem três casos, que só pode ser, então, o genitivo, o dativo e o acusativo. Nós vamos ver cada uma delas, não se preocupe. Agora, basicamente, o que as preposições elas fazem? Basicamente, as preposições, elas indicam direção ou posição, ou as duas coisas, direção e posição. Veja, por exemplo, como direção, nós temos movimento para algum lugar ou movimento para dentro de algum lugar. Eu posso ir até um lugar ou posso ir para dentro de algum lugar, um objeto ou uma pessoa. Um outro tipo de movimento também é o movimento para longe de alguma coisa ou para fora, está dentro para fora, ou simplesmente de distanciamento. E a mesma coisa pode acontecer não apenas de movimentos horizontais, mas movimentos verticais, como para cima ou para baixo. Agora, em questão de posição, as posições principais que nós temos das preposições é uma posição sobre alguma coisa, uma posição dentro de alguma coisa e uma posição sob, embaixo de alguma coisa. E os casos, então, que nós temos é o caso genitivo, dativo e acusativo, como eu mencionei anteriormente. Vamos ver, então, um tipo de um gráfico de preposições. Aqui não contém todas as preposições gregas, mas contém as principais, as mais comuns e as mais importantes para que a gente entenda essa ideia de movimento e posição. Então vamos começar com as flechas. As flechas aqui, que são mais simples, as da vertical. Então, quando eu digo movimento para cima, a preposição que nós temos é a preposição aná. Ok? Por exemplo, na palavra análise, vem dessa preposição, aná. O movimento para baixo é a ideia, então, essa preposição traz a ideia de para baixo, a ideia é a palavra katá. Katá, então, para baixo, catálise, ou cataclisma, então vem dessa mesma preposição. Agora, na parte horizontal, a ideia do movimento. Esse movimento aqui, que é em direção a algum lugar ou até algum lugar, é a preposição grega pros, ou seja, para ou até algum lugar. Quando eu estou querendo ir para dentro de algo, a preposição então é eis, que indica o movimento de fora para dentro, está entrando em algum objeto ou alguma coisa. O movimento contrário disso, eu estou dentro e eu quero sair, a preposição é ek, ok? Ek. Daí que vem a palavra êxodo, êxito também, a ideia de ex, alguma coisa que sai. E o último movimento, que é de distanciamento, é o movimento apó, ou seja, de apocalipse,
apó no sentido de estar longe, de ir para fora, de ir para longe. Mais uma flecha, que é a flecha que cruza, que atravessa. Inclusive, nós já vimos essa preposição antes. O nome dela é dia, que significa a ideia de atravessar algo. Eu estou indo, mas atravessando alguma coisa, um objeto, uma ponte, por exemplo. Agora vamos ver as bolinhas. Vamos começar com essas que estão na vertical. Lá de cima, a primeira bolinha, ou seja, algo que está sobre. Nós temos a preposição hyper, por exemplo, de supermercado, né? Embora tenha um S, mas vem dessa mesma... É do latim, mas copiou do grego. Ou hipérbole vem dessa mesma... a mesma ideia que traz essa preposição. Algo que está sobre, que está além, que está acima. Epi é algo que está sobre, como, por exemplo, epiderme, epigrafia. Então, algo que está sobre alguma coisa. En, que é algo que está dentro, é uma posição, algo que está dentro. Como en, inclusive, é a mesma preposição que a gente usa na nossa língua, a preposição en, né? E hipo, algo que está abaixo, né? Sob algo, como hipotermia, né? Vem dessa preposição. E, por último, a última bolinha, sin, da palavra sinagoga, que tem a ideia de junto a, ao lado de, né? Junto de alguma coisa. Só um detalhe que eu esqueci de uma flechinha, que é essa flechinha aqui, que indica a ideia de um movimento indo em direção ao lado de algo. Então, é para o lado, indo para o lado, ok? Para pode ser traduzido também, mas sempre entendendo que por trás está a ideia de lá, mas para o lado de algo. E, por último, nós temos esse pontilhado, né, ao redor, que exatamente significa isso, ao redor. Peri, como na palavra periferia. Então, algo que está ao redor, né? Que está limitando algo, certo? Então, são essas basicamente as preposições. Esse gráfico eu creio que ajuda bastante a gente a entender como é o funcionamento. Bolinhas representam posições, flechinhas representam movimento. Uma característica que nós temos das preposições também é a questão da elisão. Elisão é quando nós temos a perda de uma letra, né? Pode ser uma vogal ou pode ser uma consoante, mas no caso das preposições, isso geralmente acontece com a última letra, que é uma vogal. Então, se eu tenho uma preposição e a sua última letra é uma vogal, pode ocorrer de essa vogal cair. E aí, no lugar dessa vogal, nós vamos ter o apóstrofe, que nós vimos isso na segunda aula. Se você não lembra, dá uma olhada lá. Na segunda aula eu falei sobre o apóstrofe, ele serve para marcar a perda de uma vogal numa preposição. Então, a queda da vogal final diante de palavras que são iniciadas por vogais significa que eu tenho uma preposição, ela termina por vogal e a próxima palavra começa com vogal. Então, a minha preposição, a última letra dela cai, eu coloco um apóstrofe para dar a ideia de eu ler isso como uma expressão só. A minha preposição se liga em som com a palavra seguinte. As únicas duas preposições que não sofrem elisão são as preposições peri e pró. Elas não sofrem, elas terminam em vogal, o iota e o ômicron, mas mesmo que a palavra seguinte começar com vogal, elas não sofrem elisão. E palavras iniciadas por espírito forte, note aqui, se a minha palavra seguinte começar por vogal, mas por um espírito forte, com aquele sonzinho de ha, ré, ri, ro, ru, um som mais forte, um som de R na frente, né, o H, a minha preposição, então, vai perder a vogal, mas a última consoante dela, se for surda, se torna, então, aspirada. Não se preocupe, a gente vai ver isso agora nos exemplos. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, preposições que terminam perdendo a vogal, terminam em tal, mais, então, a vogal perdida, que eu substituo por um apóstrofe, se torna, então, um θ. Se a minha preposição termina em pi, mais, né, o apóstrofe, que é a vogal perdida, se transforma, então, na forma aspirada do P, que é o fi, ok? Então, são só esses dois casos. Então, veja, por exemplo, aqui esse quadro. A preposição anti. Na preposição anti, termina em vogal. Se a próxima palavra começar por vogal, então essa vogal da preposição, o iota, cai. No lugar, a gente tem um apóstrofe. Mas se por acaso a próxima palavra que essa preposição está acompanhando, ela começar com uma vogal e com o espírito forte, como ela termina em tal, esse tal se transforma, como diz a regra aqui, num θ. Então fica anth, certo? Anti, anth, caso a palavra seguinte, então, começar com espírito forte. No caso do apó, apó, ap,
se a palavra seguinte começar com uma vogal comum, mas se começar com vogal comum mais o espírito forte, então se transforma em af, ok? Dia, di, não tem mudança alguma, simplesmente permanece di somente com o apóstrofo no lugar do alfa. Pará, par, não tem mudança alguma, porque o ro não muda nada, então fica par. Tanto com o espírito forte, quanto com o espírito fraco, não é uma palavra que começa com vogal com espírito fraco. Agora, vamos ver cada um dos casos que as preposições regem. A primeira forma, a gente vai ver preposições que regem um único caso. Ou seja, após essas preposições aqui, sempre vai ter que vir este caso aqui. Veja, anti, sempre depois de anti, tem que ter um genitivo. A mesma coisa acontece para apó, para ec, ou ex, né? E para pró. Então, todas essas preposições em azul, somente após delas, nós temos, então, um caso genitivo. Anti significa em lugar de ou contra, né? A gente conhece essa preposição anti ou ante, alguma coisa. Apó, de, desde, a ideia de longe, algo que está se afastando. Ec ou ex, né? Eu já falei sobre isso. Ec, para se a palavra seguinte começar em consoante. Ex, se a palavra seguinte começar em vogal. Que significa de, desde o movimento de saída, né? De estar dentro para fora. E pró, que significa antes, diante de, e agora preposições somente para o dativo. Então, o dativo pode ser a preposição en, significa que sempre após essa preposição eu vou ter um caso dativo, um substantivo no caso dativo, que significa em, por, às vezes com. Sin, que falei de sinagoga, né, sinapse, então que significa com, junto a, ok? Sin. E o acusativo, somente aná e eis. Aná, que significa para cima, um movimento sobre, né, a ideia de algo está subindo. E eis, que significa para, a ideia de entrando em alguma coisa, entrando em algum lugar. Vamos ver isso agora em versos. Primeiro, a nossa palavra nova é a palavra doxa, uma palavra feminina, e essa palavra significa glória. Veja que esse verso, então, nós lemos assim, aragé apoton carpon, auton epignoseste autus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu olho para essa preposição, apó, eu olho para o caso que vem depois dela, é genitivo. Isso significa, né, aqui nós estamos vendo, inclusive, né, somente preposições que regem um único caso. Então, apó, sempre depois dela vai vir o caso genitivo. Nesse outro verso, então, hos estin en dexia, tu teu poreuteis eis uranon, que significa o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Então, a primeira preposição en aqui está regendo, então, o caso dativo, né? Aqui dexia é dativo, e eis, que a gente até já viu isso, sempre vai ter depois dela o caso acusativo. Então, aqui uranon está no caso acusativo, é confirmado isso pela terminação do substantivo. Agora, nós temos também preposições que regem dois casos. Então, é uma preposição que pode vir depois dela, ou um caso ou outro. Somente dois. Vamos ver quais são elas. Por exemplo, dia, sempre depois dessa preposição, pode ser um genitivo. E aí, veja um detalhe interessante, que dependendo do caso que vier após essa preposição, a gente vai ter um significado diferente para a preposição. Então, veja, dia significa a ideia, né, de atravessar, através de algo. Então, se for um genitivo, a melhor tradução que nós podemos dar para essa preposição nesse estilo de construção pode ser por meio de. Já com o acusativo vai trazer a ideia de por causa de, ok? Então, catá com o genitivo, contra, de cima de. Com o acusativo, para baixo, de acordo com. Já metá significa com o genitivo, e com o acusativo, depois de. Peri significa, né, a ideia de acerca, ao redor de, com o genitivo, acerca, né, e ao redor de, então, com o acusativo. Hiper, com o genitivo, é em favor de ou por, e além de ou acima de, caso o próximo caso seja acusativo. Hipó, que pode significar por em relação à agência. Isso pode aparecer, por exemplo, numa construção que aparece o agente da passiva, como, por exemplo, ele comprou uma casa. Eu coloco isso na passiva. A casa foi comprada por quem? Por ele.
Então, esse por ele é um por de agência. Então, nesse tipo de construção, geralmente com agente da passiva, esse por vai ser usado o ripó, ok? Com o genitivo. Já se for usado o ripó com o acusativo, a ideia dessa preposição significa sob, abaixo, né, de algo. Vamos ver isso aqui em alguns versos. Estio, a nossa palavra nova aqui é o verbo comer, e hoti, que é uma conjunção, significa porquê. O verso aqui, Atos 15:11, diz assim: Alá diates haritos tu Kyriou Iesu pisteuomen sothenai katon hon tropon kakeinoi. Mas cremos que fomos salvos pela, dia agora aqui com o genitivo, pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, esse katá aqui, ele, inclusive, você consegue perceber aqui a mudança, né? A terminação dele é com o tal, mas porque a palavra seguinte é hon, ela começa com o espírito forte, uma vogal, e o espírito forte. Então, ele sofreu uma mudança, né, para uma aspirada de tal, que é surda, para a aspirada equivalente, que seria o theta. Então, kathon, proton, tropon, que significa, nesse caso aqui, o tradutor preferiu colocar como, ok? Como também aqueles o foram. Próximo verso, Atos 10:38, Hoti hoatheos en metautu, porque Deus era com ele, certo? Esse meta aqui se torna agora também, né, abreviado ali, uma elisão da última vogal, por causa que a palavra autu começa com vogal, não tem espírito, então não sofre mudança nenhuma o nosso tal, e ele significa com, porque ele está com o genitivo. Então, dia com o genitivo, kat com acusativo, katá, e aqui metá com o genitivo novamente. Então, veja que a gente vai mudar o significado por causa do caso que a preposição está acompanhando. Agora, a gente também tem preposições que regem 3 casos, né? Ou seja, todos os casos possíveis com preposições, que a gente já viu, que é o genitivo, o dativo e o acusativo. Quais são essas preposições? São só 3. Epi, com o genitivo vai dar a ideia de sobre, a ideia de uma posição, com o dativo em, perto de, em vista de, e com o acusativo para, sobre, a ideia de um movimento, agora não de posição, mas sobre em direção ao movimento, em direção para ficar sobre algo, entende? Estou me movimentando para permanecer sobre, ou em direção de. Para significa do lado de, também a ideia de um movimento, estou indo para ficar ao lado de. Com o dativo já é uma posição, é estar ao lado de, e com o acusativo é para o lado de também o movimento. E pros, com o genitivo por causa de, com o dativo em, perto de, também em relação a uma posição aqui, e a, que é com o acusativo, o pros se torna então para ou com. Nossas 2 novas palavras agora é thalassa, que é uma palavra feminina, significa mar, e palin, que é uma palavra, um advérbio, que significa novamente. Nós temos um verso bastante grande aqui, Marcos 4:1, vamos ler e ver as preposições regendo agora 3 casos, né? Kai palin, erxato, didaskei para, ten thalassan, kai sinechte pros auton ochlos polis, hoste auton enbanta, eis to ploion kathestai ente thalasse, kai pas ochlos prosten thalassan epites ges essan. O que nós lemos aqui foi, voltou Jesus a ensinar a beira-mar, veja que aqui a gente tem uma crase, né, uma preposição junto com um artigo, e reuniu-se numerosa multidão a ele, outra preposição, de modo que entrou em num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então, essas preposições que eu destaquei aqui no português, a gente pode ver a equivalência dela aqui no grego. Então, para está regendo o caso acusativo, ten thalassan, pros está regendo o caso acusativo também, ochlos, aqui, auton, desculpa, lá em cima, auton. E eis, novamente, aqui o acusativo, sempre, inclusive, essa é uma preposição que só rege um caso, então sempre depois dela eu sempre vou ter o acusativo, to ploion, que é o barco. E, por último,
desculpa, o dativo, né? Nós demos aqui o dativo antes do último. And, que também é uma preposição que só rege um caso. Sempre depois dela eu vou ter o dativo. Tetalacê. E epi, que aparece com o genitivo. Que aparece aqui, né? Na praia. Agora, existe uma característica interessante das preposições. Isso a gente vê, por exemplo, né, bastante, quem gosta de estudar inglês, talvez vai perceber isso, porque nós podemos combinar preposições com verbos e assim nós vamos ter um significado diferente da ação. No inglês, isso são chamados de phrasal verbs, que é quando eu tenho um verbo mais uma preposição, geralmente a preposição está depois do verbo, mas no caso do grego, a preposição vai sempre aparecer antes do verbo. E essa combinação entre uma preposição e um verbo, nós vamos ter um significado adicional, né? Às vezes equivalente à ideia básica do verbo, mais a ideia do movimento ou da posição que a preposição está indicando. Então, veja aqui, essa combinação, então, é chamado isso, né, de verbos compostos, né? E essa combinação, o significado da preposição, ele é combinado com o significado do verbo. Veja, por exemplo, aqui, nós temos o verbo blepo. Blepo significa ver. Mas então, por exemplo, se eu coloco... ver, ok? Se eu coloco uma preposição, a preposição dia, ok? A preposição dia, a ideia básica dela é atravessar. Okay? Atravessar algo, né? Por exemplo, diâmetro, né? Algo que atravessa, uma linha que atravessa o círculo. Então, diabeplo significa, então, literalmente ver através, conseguir enxergar através. Ao invés de eu usar, então, a preposição ver através, né? Como se eu usasse o verbo mais a preposição, eu tenho uma palavra só para isso em grego, que é diablepo, ver através. Já está tudo embutido num verbo só. Vamos então ver agora um exemplo, né? A palavra nova aqui é a palavra agapau, que é o verbo amar em grego. E aqui nós temos essa expressão aqui, esse exemplo aqui, que é o verbo baino. Baino significa ir, ok? É o verbo para ir. É um dos verbos, na verdade, para ir. Então, se eu, por exemplo, coloco a preposição antes dele, aná, anabaino. Aná dá a ideia de um movimento para cima. Então, o que é ir para cima? Literalmente, nós temos uma palavra para isso, um verbo para isso no português, é subir. Então, anabaino é subir, porque é ir para cima. Se eu tenho, então, en, que dá a ideia de algo que está dentro, né? Está dentro de algo. Com o baino, ir para dentro é entrar, ok? Ir para dentro, entrar. Então, en baino é o verbo entrar em grego. Kata é o movimento para baixo, ok? A ideia de ir para baixo. Então, ir para baixo é descer. Então, kata baino é descer. Então, essa é a dinâmica com o verbo e a preposição. Vamos ver agora um exemplo em versos, né? Aqui nós temos uma expressão que é uma união da conjunção kai, que significa e, mas ou também, mais ego, que é o pronome de primeira pessoa. Então, kago significa eu também. Então, kai, que é também, mais ego, que é eu. Veja o verbo, o verso de Gálatas 2:12, protugar, elthen, tinas, apó, Jacobo, metaton, ethnon, sinestien. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Então, o que nós temos aqui? Várias preposições que estão, né, marcadas em azul, porque elas estão regendo o caso genitivo, todos eles estão no genitivo, e nós temos aqui a união do verbo estio, né, que a gente viu agora há pouco aqui, estio é o verbo comer, mas junto com ele a preposição sin, que dá a ideia de junto de. Então, comer junto, por isso foi traduzido como comer com os gentios, estava comendo junto com os gentios. Então, aqui nós temos o genitivo, né, nas outras preposições. Um outro verso agora de Atos 13:49. De eféreto de hologos tu quiriu, de holes tes horas. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, o verbo de eféreto tem a ver, então, com a preposição de a, mais eféreto, que dá a ideia de divulgar. Um significa, né, a ideia de lançar, de espalhar, e de eféreto, espalhar através, ou seja, divulgar. E a nossa preposição aqui também é um genitivo, né? Acompanha o genitivo, é a preposição de a.
Agora nós temos uma outra característica dentro desses verbos compostos, que é a questão da intensificação. Então veja, até agora foi bem fácil, né? Se o movimento é para cima, com o verbo ir para cima, logo é subir. Mas existem alguns casos que o verbo, junto com a preposição, ele dá, na verdade, uma intensificação da ação regular do verbo, da ação comum daquele verbo. Então, essa ação do verbo se torna, então, intensificada pelo uso da preposição. E, geralmente, isso fica difícil traduzir no português, porque, por exemplo, poderia ser o verbo comer, mas agora com a preposição não tem um significado diferente de comer, mas a ideia seria comer muito, o que a gente pode, quem sabe, traduzir por devorar. Isso vai depender, obviamente, do contexto. Então, nós temos, então, essa ação do verbo que ela é intensificada e os perfectivos, que são a ação é vista como realizada com perfeição, ou seja, até a conclusão. É uma outra forma de enxergar essa ideia de intensificação. É um perfectivo, ou seja, essa ação que o verbo representa, junto com a preposição, foi utilizada para dar a ideia que essa ação foi completada no seu máximo, ok? Na sua perfeição. E essa repetição, então, da preposição, ela pode aparecer também após o verbo. Então, a própria preposição, vamos supor que o verbo começa, então, ele foi unido à preposição de a, e essa preposição pode aparecer novamente após o verbo. Ele viu através da parede, por exemplo. Então, ela é intensificada, aparecendo repetidamente após o verbo. Então, temos aqui o verbo estio, né, como eu falei, significa comer. Se eu coloco, então, a preposição catar diante desse verbo estio, a ideia de movimento para baixo, mas não significa comer para baixo, ok? Não traz essa ideia de comer para baixo. E sim, a ideia, então, de devorar, porque é o máximo que pode se utilizar dessa ação, é comer o máximo, ou seja, devorar, ou comer muito, né? Uma intensificação ou uma perfeição do ato de comer, que vai trazer a ideia de devorar. Em alguns casos, infelizmente, nós não vamos ter uma palavra, um verbo novo, mas a ideia está implícita na construção e somente quem consegue ler grego vai conseguir perceber que existe uma intensificação ali, porque no português o tradutor muitas vezes não vai conseguir expressar a amplitude que existe na construção grega. Palavra nova, a palavra didache, ou didache, na verdade, que é uma palavra feminina, significa ensino. Nosso verso aqui, Mateus 8, 27. Potapos estin hutos, hoti kai hoi, anemoi kai he thalassa, hipaku usin auto. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, nós temos hipaku usin. O verbo aku aqui é o verbo escutar, mas com a preposição hipó, né, que dá a ideia de afastamento, escutar com afastamento, não faz o menor sentido. Então, a ideia de escutar muito, escutar com muita atenção, ou seja, obedecer. A ideia máxima dessa ação traz, então, esse significado de obedecer. O próximo verso de Lucas 24, tote dienoixen auton ton nun tu sinienai tas grafas. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, versículo 45, né? E aqui nós temos dienoxen, que dá a ideia, então, de abrir o entendimento, o verbo noiel, que tem a ver com entender, né? Então, esse entender, noiexen, com a preposição de a, não é a ideia de aqui entender através, mas, então, de abrir o entendimento, de ver melhor, né? E sienai, que traz a ideia, então, de compreender, né? Como acaba sendo um cognato, mas aqui nós temos, então, a preposição sin, que não tem a ver com o verbo vai para o lado de ou está ao lado de, mas simplesmente de compreender. E nós temos, então, por último aqui as partículas pós-positivas. O que é isso? É uma palavra ou uma partícula, geralmente é um monossílabo, que ela não pode ser a primeira palavra em uma frase. Ela na nossa língua, né? Ela vai trazer a ideia de o início, né? Porque, pois, então, certo? Mas em grego ela não pode aparecer na primeira posição da frase, e sim, então, ela é alocada, ela é deslocada para uma posição secundária, ou até mesmo terciária, né? Depende da partícula. E ela, então, embora, então, como eu disse, a tradução dela vai aparecer na nossa língua no início, ok? Na forma inicial do idioma traduzido. Geralmente, ela é a segunda, às vezes, a terceira palavra na frase. Quais são essas principais partículas? Gar,
que significa pois, de, que significa mais, quer dizer, ou às vezes não tem significado nenhum, não é traduzido, de, que significa então ou com certeza, e men e de, que é junto, né, que significa certamente, mas, às vezes, né, mas ou porém, hun, que significa então, portanto. Vamos ver isso agora em versos. Então, metanoia, que é a nossa palavra arrependimento, uma palavra feminina. E nós temos aqui os versos kan, men, poiese, karpon, eide, mege, eisto, melon, ekopseis, auten. Então, a nossa palavra aqui destacada é men, junto com de, a gente viu ali, vou só voltar aqui rapidinho, olha, men e de é uma partícula, elas aparecem, então, na segunda posição dentro do início aqui do verso, e lá, em seguida, aparece a outra expressão. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Veja que na tradução não aparece certamente e mas, ok? Aparece só o can e o ei, que significa se, mas não aparece, ela não foi traduzida, o tradutor preferiu assim. Mas literalmente seria, certamente, se vier a dar fruto, bem está, mas, se não, mandarás cortá-la. Duas formas de ser traduzido. Então, próximo verso aqui, kai, roi, pilones, autes, me, kleis, tosin, remeras, nix, gar, uk, estai, ekei. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque, gar, aparece aqui um ponto, né? Significa que aqui é o fim da nossa frase. E aí nós temos uma palavra e o pois não pode aparecer no início da nova frase. Ele aparece de forma secundária, porque nela não haverá noite. Poiésate karpon axion tes metanoias. Então, produzir, pois, o aqui, ou então, né? Produzir, então, frutos dignos de arrependimento. Novamente, o não pode aparecer no começo, porque ele é uma partícula pós-positiva. A posição dele está depois, né, da construção da frase. Bom, esse é o fim dessa aula. Nos vemos na próxima aula. Até lá, bons estudos!